Pode colocar na tela aí o tema. Nós seguimos as 7 palavras da cruz, já vimos 3. Hoje é a 4ª, o meio exato dessa mensagem. Terminaremos na outra semana, amém? Já a 4ª palavra está lá em Mateus 27, verso 46. Hoje é uma palavra de abandono, palavra pesada. Olha o que diz a palavra do Senhor. Meu Deus, por que me abandonaste? A gente pode ler junto esse versículo? Vamos lá? 1, 2, 3. Meu Deus, em algum momento da sua trajetória, quantos aqui já se sentiram sozinhos? Levanta a mão assim para me ver. Pastor, estou me sentindo sozinho demais. Quem já passou pela dor do abandono, se sentiu abandonado? Falou assim, cara, eu passei pela dor do abandono. O nosso Jesus, ele passou mais ou menos 6 horas pendurado no madeiro. Começou às 9 da manhã, indo até às 3 da tarde. Os seus discípulos estavam trancados em um quarto. O único que ali permanecia era João, a mãe de Jesus e algumas mulheres do ministério. O pior aspecto da crucificação de Jesus, sem dúvida, foi ele se sentir separado da presença do Pai. A dor do abandono, o isolamento, a distância, o sentir-se sozinho foi algo terrível. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Jesus, ele foi abandonado, ele ficou separado do Pai, para que eu e você estejamos convictos de que nunca mais seremos abandonados por Deus. O que Jesus passou, nós não passaremos, porque Deus é presente, Deus é Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está próximo da nossa vida. Amém? Em Romanos 8, verso 38 em diante, vai dizer: eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura ou profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Ele está conosco. E ouça isso, nada pode nos separar do amor de Deus. Talvez apenas um elemento da vida não esteja descrito nesse texto, que seja o nosso próprio eu, a nossa própria humanidade, a nossa própria vontade, que por vezes nos leva para longe da vontade de Deus. Mas eu preciso entender que eu sou perdoado, eu sou redimido, eu tenho relacionamento com Ele. Então você consegue atravessar o seu momento de solidão, porque na verdade você não está sozinho. Deus, às vezes, Ele nos permite passar por algumas situações difíceis que nos levam a um tempo de amadurecimento. E o que nós podemos fazer é tão somente confiar no Senhor, confiar no Senhor, confiar no Senhor. Diga assim para o seu vizinho, sacode ele aí, diga assim, confie no Senhor. Eu tenho 3 princípios para você nessa noite, amém? 3 princípios de como lidar com o abandono, de como entender esse momento e como superá-lo através da palavra do Senhor e da verdade de Deus. O primeiro grande princípio é: administre os seus sentimentos. Olha o que diz Romanos 4,18: Abraão, contra toda a esperança e em esperança creu, tornando-se assim pai de multidões. Verso 20. Mas mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus.
verso 21, estando plenamente convencido de que era poderoso para cumprir o que havia prometido. Nós não podemos negar os nossos sentimentos, porque eles são reais. Eles são reais. Talvez a biologia tenha uma explicação, porque às vezes, meu irmão, o nosso fator hormonal, ele está diferenciado. A texto está baixo, gente. Aquilo que era para estar bom, está ruim. A pressão está baixa. Talvez o nosso físico, o nosso biológico esteja respondendo à nossa humanidade, à nossa alimentação, aquilo que ouvimos, aquilo que recebemos. Isso é normal, então não podemos negar os nossos sentimentos, que haverão dias na nossa vida que você está desanimado para levantar, para fazer alguma coisa, para acreditar, para seguir em frente. Isso acontece. Mas nós não podemos viver baseado nas circunstâncias. Olha o que diz o texto: Abraão, contra toda esperança, ele creu, ele acreditou. Não importava a sua idade, não importava a condição da sua esposa, não importava o que as pessoas diziam, mas ele se apegou e ele acreditou na palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Nós precisamos fazer isso, porque qualquer coisa que você imaginar empreender na sua vida, você sonhou, imagina, Theo, começar um negócio, aí você fala para alguém: rapaz, eu tenho um negócio aqui fantástico. Você pensou em mudar o espetinho de lugar, você pensou em ampliar a bomboniere, você pensou em fazer um negócio diferente. Alguém vai dizer assim: rapaz, mas você está doido? A gente está numa recessão, o dólar está alto, a gasolina aumentou, a crise, o café está caro, mas não sei o quê. Mas olha, a gente está em Natal, o imposto, e tudo vai se levantar como um problema, como uma dificuldade. Imagina, você está no mundão, você está na cachaça, você está no mundo aí curtindo a vida, está tudo bem. Aí você entrou para a igreja, você quer mudar a sua vida, você quer seguir a Jesus, vai se levantar alguém para falar: mas você não dá certo, é muito complicado, é muito difícil. As pessoas se levantam, mas nós precisamos, contra toda esperança, crer, contra toda incredulidade, crer, se manter firme na presença do Senhor. Olha o que diz o Salmo 71, 14. Eu, porém, continuarei a esperar em ti e te louvarei cada vez mais. Falarei a todos da tua justiça, o dia todo anunciarei a tua salvação. No dia mau, meu irmão, quando a adversidade estiver mais alta, sabe o que você deve fazer? Adorar ainda mais ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, com todo o meu ser. A doença chegou, o desemprego chegou, a adversidade chegou, mas aquilo que não pode faltar no teu lábio é a adoração ao Senhor. Adore ao Senhor. Mantenha, em primeiro lugar, seus pensamentos e os seus sentimentos no alto. Continue alimentando a sua esperança em Deus. Continue louvando a Deus e servindo pessoas. Continue agradecendo. Irmão, como é que falta gratidão no nosso coração? Sim ou não? A gente reclama de tudo. Tudo aquilo que a gente recebe, logo passa o tempo e a gente começa a reclamar. A gente começa a ver um problema, mas eu preciso ter gratidão na minha vida. Continue cuidando da sua saúde física. Seja fiel ao Senhor. Aleluia. Número 2. Nunca se esqueça da fidelidade de Deus. Nós cantamos aqui sobre a fidelidade de Deus em algumas canções. Ainda o Salmo 77, 11. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os seus feitos. Aleluia. Olha o que diz Lamentações 3, 21. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque imagina se todos os dias a gente só lembrasse do caos, da miséria, da derrota. Eu conversava hoje com um amigo
Eu me lembrava do ano de 2020, Covid. Você lembra, gente? Vai fazer 5 anos esse ano. Ei, você lembra disso? Tudo fechado, você não podia sair, o povo com medo, você ligava a TV. Eu conheci uma pessoa que ela estava bem, tranquila. Aí ela começou a ver programa de TV, e gente morrendo na Itália, e gente morrendo na Índia, e os hospitais lotados no Brasil. Aí estava trabalhando e ficou com uma falta de ar. Aí chegou no pronto-socorro, a pessoa olhou e deu uma palavra, iluminada por Deus. Falou assim: seu quadro, você está com esse sintoma? Não. Aí falou assim: seu quadro não é clínico, é psicológico. Aí a pessoa caiu em si, falou: entendi tudo. Voltou no carrinho para casa e estava tudo bem. Porque às vezes nós nos deixamos afetar a nossa mente, o nosso coração por aquilo que está acontecendo. Nós nos esquecemos da fidelidade de Deus. Nós não trazemos à memória, à lembrança, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Deus sempre nos garantiu que não iria nos abandonar. A presença de Deus é uma promessa pessoal dele para cada um de nós. Amém? Então ele está prometendo para você: ei, eu estarei contigo, traga a memória, recorde os feitos. Deus se compromete com aquilo que ele promete, ele é fiel e cumpre a sua palavra sobre a nossa vida. Salmo 23:6 diz: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor todos os meus dias. Então Deus vai nos enchendo da sua bondade, da sua graça, e trazendo ao nosso coração, trazendo à nossa memória, trazendo ao nosso espírito esse entendimento de paz. E essa paz é a paz que excede todo o nosso entendimento. Mesmo quando não entendemos, o Senhor, ele continua trabalhando e nos orientando. Terceiro e último ponto dessa mensagem: nós precisamos focar em Jesus. Repita comigo: foque em Jesus. Hebreus 12, no verso 2, um trechinho apenas, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Decida hoje, então, ampliar a sua visão e interpretação daquilo que acontece na sua jornada. Levante os olhos e olhe para Jesus. Nós temos aqui 2 problemas crônicos na igreja de hoje. O primeiro grande problema é o seguinte: que existe um grupo de pessoas que diz o seguinte para a gente: ei, você não deve olhar para o homem, você deve olhar para... Isso é certo e errado, gente? É meio certo. É meio certo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele bate no peito e diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele não está mandando olhar para Cristo, porque Cristo é uma imagem que está para além da realidade daquele povo. Então, eu obviamente tenho meus olhos firmados, fixados no Senhor, autor e consumador da minha fé, aleluia. Mas, para aqueles que estão perto de mim, você tem que dizer assim: olha, eu estou olhando para Cristo, e você pode olhar para a minha vida. A responsabilidade, né? Você pode olhar para a maneira pela qual eu estou gerindo as minhas finanças. Você pode olhar a maneira pela qual eu trato a minha esposa. Como que eu ensino, como eu educo os meus filhos. Como eu me porto na igreja. Olha para mim, para você ver que hora você tem que chegar para o culto. Olha para mim a maneira que eu tenho que ofertar, a maneira que eu trato a minha liderança, a maneira que eu sou um funcionário no meu trabalho. Olha para mim, porque eu sou esse parâmetro. Olha para mim para você observar como eu leio a Bíblia, o quanto que eu oro.
Agora, sabe por que é mais fácil a gente dizer assim? Não olhe para o homem, olhe para Jesus. É porque, na verdade, nós, na maioria das vezes, não nos tornamos o parâmetro para a sociedade. A sociedade espera que a igreja, que o povo que está na igreja, né? Não a igreja como instituição, mas cada um de nós, sejamos essas cartas vivas para o mundo. Então, quando a gente chega no nosso trabalho, quando a gente chega na faculdade, quando a gente chega na escola, na rua, a gente impacta, porque nós já alcançamos a visão de Deus, o entendimento de Deus, a alegria do Senhor. Isso não quer dizer que nós não passamos por lutas, por dores, por crises. Não, a gente passa. Mas nós aprendemos a decodificar, a entender aquilo que Jesus está trazendo para a minha vida e que eu estou transmitindo para a vida do outro. Então, com esse entendimento, eu chego para o meu vizinho, para o meu próximo, e eu falo assim, cara, olha para mim, olha como eu administro a perda, olha como eu administro o abandono, olha como que eu administro a rejeição na minha vida. É complicado. Você não pode escolher tudo que acontece na sua vida, mas você pode escolher onde realmente o seu foco ele deve estar. 2 Coríntios 4:8 é um texto que eu amo demais. Diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O deserto é um lugar de preparação para a travessia até a terra prometida. A poda é o lugar de renovação, onde o fluir da unção para novos e poderosos frutos chegam na nossa vida. Todas as tempestades, todas, elas sempre passarão na nossa vida. Então eu tenho uma ótima notícia para você. Deus, Ele te ama e deseja hoje iniciar um relacionamento mais profundo de intimidade com você. Ele se fez maldição, Ele se sentiu sozinho na cruz do Calvário, para que hoje tanto Ele quanto o Espírito Santo do Senhor pudessem habitar dentro de nós, sermos grandes amigos, orientados então pela sua santa e preciosa vontade para a nossa vida.